Olá a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um webcast promovido pela InterSystems Brasil. Hoje, nosso apresentador será o Yuri Marx, que vai falar sobre o tema predição de doenças com Machine Learning e InterSystems Iris. Como vocês vão perceber, ao lado direito da plataforma existe uma caixinha para envio de perguntas. Aproveitem para vocês compartilharem as dúvidas e explorar ao máximo o tema. Todas as questões vão ser respondidas ao longo do webcast. Agradecemos a presença de todos vocês e lembramos que essa edição estará disponível no YouTube da InterSystems Brasil a partir de amanhã. Tenham um ótimo webcast. Passo agora a palavra ao Yuri para dar início ao evento. Obrigada! A gente está no evento. Nesse evento, a gente programou vários eventos aí durante o ano, esse é o primeiro. Vamos hoje falar de um assunto chamado predição de doenças com Machine Learning, com inteligência artificial. É um caminho que é uma tendência mundial. Os provedores de saúde, os planos de saúde, os hospitais, os institutos, todo segmento de saúde, cada vez mais conseguir coletar dados e utilizar algoritmos de inteligência artificial, de aprendizado de máquina, para suporte ao diagnóstico e suporte à análise de dados, de forma geral. Então, é isso que a gente vai demonstrar aqui hoje. Eu subdividi a apresentação em algumas partes, todas elas práticas. Então, essa apresentação não vai ter slide, vai ser totalmente prático. Então, eu vou compartilhar minha tela e aí me digam aí se está aparecendo a tela corretamente. Demora um pouquinho, mas ela vai aparecer aqui agora para eu compartilhar. Só mais um instante. Vai demorar mais um pouco, mas depois disso vai ser direto. Ótimo, pronto, minha tela já está compartilhada. Vocês veem? Se puderem dar uma confirmação com áudio. Clarissa. Sim. Se a tela está aparecendo certinho. Ótimo. Perfeito. Bom, para que a gente consiga fazer predições de forma geral, é fundamental que a gente tenha dados. Assim como o ser humano, os algoritmos de inteligência artificial, eles precisam de dados para conseguir trabalhar suas predições, né? Então, um algoritmo de inteligência artificial, ele trabalha da seguinte forma: ele analisa os dados que você passou para ele e ele aprende com esses dados. E hoje em dia, o local onde o pessoal mais vai para poder começar seus projetos, né, de aprendizagem de máquina utilizando dados é esse site aqui, o Kaggle.com. Esse Kaggle.com, ele tem milhares de conjuntos de dados para serem utilizados nos mais diversos projetos. Os cientistas de dados utilizam fortemente esse dado para começar seus projetos. Depois, você, inclusive, pode correr atrás de pegar dados que você já tenha na sua base. Mas, caso você não tenha dados que venham da sua base, você pode recorrer à utilização de dados que estão lá no Kaggle, que são, na sua grande maioria, dados totalmente reais e abertos, gratuitos, para serem utilizados. Então, por exemplo, eu trouxe um exemplo hoje da utilização desse conjunto de dados de diabetes, de diagnóstico de diabetes, fornecido pelo Instituto Nacional de Diabetes e de Doenças do Rim e Digestivas, né, lá dos Estados Unidos.
Eles publicaram esse conjunto de dados, obviamente que resguardando o dado pessoal, não tem dado pessoal aqui, né? Não tem como identificar uma pessoa, mas são dados reais que eles disponibilizaram. E esses dados, como bem dito aqui, né, são de pacientes mulheres com pelo menos 21 anos de idade, né? E os dados que eles coletaram foram esses, né? O número de vezes que a paciente ficou grávida, nível de glicose no sangue, que foi coletado ali no exame de sangue, a pressão sanguínea. Aqui, esse dado aqui é a medição da grossura da pele do tríceps, que é aquele equipamentozinho que você pega, coloca aqui no tríceps, às vezes em academia você usa também, né, para medir nível de gordura. O nível de insulina no sangue, a massa corporal, quanto você tem de massa corporal, se você tem histórico de diabetes na família, isso que eles chamam aqui de pedigree, e a sua idade. Então, com esses marcadores, que o pessoal chama isso de características, né, do dado, você consegue aprender com essas características e saber se a pessoa tende a ter diabetes ou não, dado esse histórico de dados. Aqui ele pegou a partir de 117 pacientes com essas informações e disse se o outcome, ou seja, se a saída era 0 ou 1. 0 quer dizer que não tem diabetes e 1 quer dizer que tem. Então, o que a gente vai fazer aqui? Esses dados, eles são importados para dentro do InterSystems Iris, que é a plataforma da InterSystems plataforma de dados mesmo, onde você armazena, analisa, trabalha predições, utiliza inteligência artificial. O InterSystems tem uma plataforma chamada InterSystems Iris for Health, que é capaz de pegar dados de qualquer fonte, inclusive do Kaggle, ou fontes de dados internas de um hospital, do que for, internalizar esses dados e permitir utilizar a inteligência artificial que vem do Python, que vem também do banco de dados. A gente tem um motor de inteligência artificial embutido dentro do nosso banco de dados, e é ele que a gente vai utilizar hoje para fazer essas predições, mas a gente permite também fazer predições a partir de algoritmos já prontos, que a sua equipe de ciência de dados tenha. Então, tem as duas possibilidades, inclusive também utilizando em conjunto as duas. Então, a gente utilizou o InterSystems Iris para importar esses dados, esse histórico aqui dos 117 casos, e aí, com isso, a gente pediu para o algoritmo aprender com esse conjunto de informações a detectar se uma pessoa tende a ter diabetes ou não, dado esses marcadores, essas características de dados. Gravidez, nível de açúcar no sangue, pressão, insulina, massa corporal, né, histórico de diabetes na família, idade. Né? Então, são bons marcadores aí para a gente saber se tende a ter diabetes ou não. Bom, o que é bacana? A InterSystems tem um sistema online que a gente chama de Open Exchange, openexchange.intersystems.com, onde lá você tem um repositório de aplicações abertas para vocês utilizarem. Totalmente aberta, você pode baixar, pedir para o pessoal da TI subir, ou se você for da TI você mesmo sobe, e utiliza para os seus testes, para aprender, pode pegar a aplicação e colocar mais coisas, né? Então, é bem bacana. E lá a gente publicou, eu publiquei uma aplicação chamada Health Dataset, que é uma aplicação que ela já carregou lá do Kaggle 10 conjuntos de dados.
né? Esses 10 conjuntos de dados, dentre eles, esse de diabetes, que vocês estão vendo aqui. Esse de diabetes a gente importou usando essa aplicação, feita em Persistence Aires. E aí, com isso, a partir do momento que você utiliza essa aplicação, você tem acesso a um conjunto de dados de diabetes, a um outro de câncer de mama, a um outro de doença do coração, dessas coronárias, demência, hepatite, doença do rim, né? Histórico de mortalidade hospitalar, expectativa de vida, risco maternal, ou seja, de perder o bebê, e mortes por poluição. Então, são 10 conjuntos de dados já prontos para utilizar em vários projetos, inclusive em projetos de detecção de predição de doenças, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Então, fica bem bacana, porque está tudo documentado nessa aplicação, o que é cada um desses conjuntos de dados. É bem bacana, estão todos aí. Tem várias outras aplicações que vocês vão achar super interessantes de utilizar no repositório da InterSystems, aplicações open source, mais de 600. Bom, o que a gente fez? A gente criou uma aplicação que utiliza o Health Dataset e, com isso, obviamente, utiliza o conjunto de dados de diabetes. E criamos uma aplicação aqui que pega exatamente esses parâmetros. Idade, tá? Então, estão todas elas aqui. Então, vamos simular aqui um cenário para ver se a pessoa tende a ter diabetes ou não, dado essas informações aqui. Então, vou colocar uma idade de 50 anos, já é algo que pode vir a pesar, né? Em relação a isso. A pressão, vou colocar aqui 72. A massa corporal, vou colocar 33. Nível de glicose no sangue, eu vou colocar 148. Insulina, digamos que eu não tenho essa informação, então vou deixar ela zerada. O nível de gordura medido pelo tríceps, né, naquele equipamento. Então, chegou ali a 35. E o histórico familiar? Histórico familiar, digamos que interfere em 62% ali numa possível doença, né? Então, vou colocar aqui 0,627. Esse histórico, esse pedigree é algo que os médicos estão usando. Isso é medido com algumas informações, tá? E vamos dizer que essa pessoa, esse paciente ficou grávida já 6 vezes. Vamos ver o que ele me diz de alguém assim. Se eu imagino, pelos dados que estão aqui, que talvez, sim, vamos ver, realizar a predição, ó, grande chance de diabetes, dado essas informações, né? Então, isso, o motor de inteligência artificial, e eu vou mostrar isso, ele já foi treinado com aquele conjunto de dados que eu mostrei, com aqueles mais de 100 casos, e aí ele sabe que, dado um novo caso qualquer, né, ele, pelo histórico dos outros 100 casos, ele consegue saber se tende a ter diabetes ou não, né? Então, bem bacana. Eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Vamos reduzir a idade para 30 anos. Vamos reduzir não, vamos deixar a pressão sanguínea assim, dessa forma. A massa corporal, deixa eu pensar aqui, a massa corporal, vou diminuir para 25. Deixa eu pensar aqui a glicose, eu vou reduzir para 116. Vou continuar sem coletar insulina. Deixa eu pensar aqui também. A gordura
coletada pelo tríceps, diminuir para 23. O histórico familiar eu vou deixar assim. E vou diminuir o número de gravidez para 2. Vamos ver o que dá. Baixa chance de diabetes. Interessante, porque uma idade menor, né, uma pressão sanguínea menor, uma massa corporal menor, a menor quantidade de gravidez, né, reduziu também glicose no sangue, né, e gordura de tríceps, ali, medida pelo tríceps. Isso fez com que o histórico de diabetes diminuísse. Né. Então, você vê, o que é legal na inteligência artificial, no aprendizado de máquina, é que ele aprende a partir de um conjunto de dados que não precisa ser gigantesco. Eu não estou falando que ele teve que aprender com 2, 3 mil casos. Com 100 e poucos casos ele já conseguiu aprender bem como é que se comporta isso na diabetes, todos esses dados. E agora, a partir de qualquer dado que eu venha colocar, ele vai conseguir saber se tem chance baixa ou alta de diabetes. Obviamente que tem um nível de erro nessa predição, por isso que a gente chama de predição, senão seria medição, né? A medição é 100%. Agora, a predição é para você ficar atento, ou seja, ele é um suporte à decisão, um suporte ao diagnóstico. Tá? Então, é possível ser uma ferramenta de suporte ao diagnóstico. Então, isso fica bem bacana. Eu não estou visualizando a tela agora. Tem alguma pergunta aí, Clarissa, até agora, no momento? Por enquanto, não. Ainda não tem não, Yuri. Estou atenta aqui, obrigada. Isso. Quem quiser pode fazer perguntas durante a apresentação que a gente vai responder. Bom, aí vocês devem estar curiosos para saber o que está por detrás de tudo isso que a gente viu aqui. Poxa, como é que ele conseguiu treinar o InterSystems Iris para ele passar dessa informação? Aí que é bacana. Aqui, eu vou colocar aqui na documentação do produto. Não, aqui. Isso mesmo. Eu vou colocar aqui na documentação do produto que ele demonstra como é que o nosso produto, o InterSystems Iris, no Integrated ML, ou seja, Machine Learning integrado ao produto, é o nome do módulo do InterSystems Iris que faz isso. Como é que funciona? Você vai ter que criar um modelo de inteligência cognitiva, ou seja, de Machine Learning. Só que para você criar esse modelo, você precisa dar um nome para o modelo, dizer quais as características que esse modelo vai utilizar para aprender. Né? No caso do diabetes, quais são as características? Número de gravidez, quantidade de vezes que ficou grávida, nível de glicose, pressão sanguínea, né? Gordura de pele, que vem ali do tríceps, nível de insulina, massa corporal, histórico familiar e idade. Essas são o que ele chama de features, o que o mercado de Machine Learning chama de features. Né? São aqui as features. O nome é o nome que você quer dar para o modelo. E o label é o que você quer obter na saída. Né? Eu quero que você me diga se tende a ser ou não tende a ser. No caso aqui desse dataset, o nome o label é o outcome. Mas poderia ser, por exemplo, diagnóstico diabetes. Né? Então, e aqui foi dito que ele retorna 0 ou retorna 1. Tá? Aí, se retorna 0, quer dizer que ele tem baixa chance de ter diabetes. Se retorna 1, ele tem alta chance de ter diabetes. Vamos ver como é que estão os dados em si de diabetes que ele aprendeu. Ele aprendeu com quais dados? Ele aprendeu com esses dados que estão aqui na plataforma. Né? Então, opa, dá uma travadinha aqui. Deu uma travada. Aqui. Bom, então,
Ele aprendeu com esses dados. Vamos ver que dados são esses. Olha que bacana. Ele aprendeu que pessoas com essas características aqui geralmente têm outcome 1, ou seja, tem boa chance de ter diabetes. Pessoas com esse dado aqui, por exemplo, idade de 31, né, um nível de gordura corporal menor, tudo isso, histórico familiar menor, tende a ter baixa chance de ter diabetes. Né? Ou seja, então, essas são as características, age, blood pressure, todos esses campos aqui. E essa daqui é a saída, é o label. Né? Ou seja, é o que eu quero obter como resposta. Tá? Então, ele aprendeu olhando, eu tinha falado só 100 e poucos casos, mas não. Ele aprendeu com 768 casos do passado, casos reais. Então, ele com isso consegue ser bem assertivo. Yuri, temos uma questão. Sim. Uma questão de Flávia Saldanha. Flávia Saldanha questiona: bom dia, em relação ao histórico familiar, como faço o cálculo da possibilidade? Aqui, no Kaggle, ele explica o que significa cada características dessa, inclusive essa do Diabetes Pedigree Function. Mas se você pega aqui e joga no Google, e eu fiz isso porque eu também tive essa mesma dúvida, tem vários estudos falando sobre isso. Olha que bacana, já aparece um aqui. Já aparece um aqui, tem vários estudos no Google falando sobre esse novo marcador, que é algo que é novo. O pessoal não estava usando tudo, muito esse marcador, ele passou a ser usado há pouco tempo. Ele é baseado, ele indica, é uma função que calcula, né, baseado no histórico familiar. Né? E esse cálculo vamos ver se ele detalha aqui. Tem outros artigos que detalham, não sei se esse daqui detalha, como é exatamente o cálculo disso. Deixa eu ver se tem um outro artigo que detalha. Qual a definição do Pedigree Function? Ele é calculado por quantas pessoas na sua família tiveram diabetes. Vamos dizer, você tem 10 familiares, 6 tiveram diabetes, né? Então, vai pegar ali 60%. 10 familiares mais próximos, entendeu? Então, ela é dessa forma. Eles chamam isso de PED, ou pedigree, né? Então, é em cima disso. Você pega a quantidade de familiares, quantas tiveram diabetes, e aí você chega nesse percentual. Basicamente, é essa forma. Voltando. Está respondido. Acho que sim. É simples assim, essa forma. Bom, então, com isso, eu consegui agora ter algo que auxilia o profissional de saúde. Às vezes eu estou na triagem e eu já consigo, muitas vezes, obter esse tipo de coisa e já faço um encaminhamento mais preciso. Isso pode ajudar bastante, né? São coisas aqui, por exemplo, imagino eu que muitas vezes você já na triagem consegue coletar essas informações e se já dá alta chance de diabetes, já encaminha para o especialista na hora do atendimento. Então, pode ser uma ferramenta também para os profissionais de saúde, não apenas para o médico, né? Só que, o que é bacana? Como eu expliquei aqui, a gente tem nessa aplicação a capacidade de diagnosticar
de predizer se tem chance de ter diabetes ou não, mas também para câncer de mama, doenças cardíacas, demência. Esse de demência é muito bacana. Ele é baseado em 13 características, né? De hepatite é mais difícil, né? Ele precisa de 20 características para saber. Então, imagina um médico tentar cruzar 20 características para saber se tem de ter hepatite ou não. Então, a inteligência artificial realmente pode ajudar. Principalmente quando você, por exemplo, a doença do rim, baseada em 25 características para saber se tende a ter doença do rim ou não. Então, às vezes, é bem bacana utilizar a inteligência artificial por causa disso. Ele é capaz de trabalhar com muito mais colunas. Por exemplo, risco de morte em um hospital. 50 colunas, 50 características que ele vai analisar, né? Que ele pode vir analisar. Algumas vão estar vazias, sem resposta? Vão. Né? Mas quanto mais características eu conseguir coletar, mais acurácia ele vai obter em dizer, por exemplo, se tem a possibilidade de aquela pessoa morrer no hospital ou não. Então, é outra que a gente colocou aqui, baseada em mais de 1000 casos. Então, é bacana, né? Então, sempre lembrem disso. Na hora de treinar um algoritmo, os dados de entrada, ele chama de features. E o resultado que você quer obter, ele chama de label. Tá? Que mais? Temos uma outra pergunta, Yuri. Vai lá. Uma pergunta da Patrícia Benites. Para que o algoritmo treine, é utilizado todos os possíveis cruzamentos de dados possíveis ou se baseia nas informações colhidas de uma determinada quantidade de pacientes? É interessante que você faça uma boa distribuição da coleta de dados, né? Que eu pegue casos positivos, negativos, indeterminados, que você tenha a maior variedade possível de dados para que o algoritmo consiga, com isso, ser capacitado, consiga aprender nos mais variados cenários de doenças. Então, mais do que a quantidade, é importante a variedade, né, de cenários. Eu não vou, por exemplo, pegar e passar para o algoritmo para ele aprender só com pessoas de 50 anos. É bom que eu aprenda com pessoas de 20 anos, de 30, as várias faixas etárias, os diversos gêneros, diversas regiões de onde o paciente vem. Se você sabe que pode ser uma doença que, por exemplo, é influenciada pelo local, é interessante que eu coloque para ele aprender com vários locais. Então, a variedade dos dados é até mais importante do que a quantidade. Bacana. Obrigado pela pergunta. Muito, muito boa essa pergunta. Agora, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso no produto. Aí é um pouquinho mais técnico, mas é bem bacana para vocês verem como a gente faz essa... utilizando um exemplo aqui, essa aplicação também está no Open Exchange, Predict Maternal Risk, que utiliza aquele conjunto de dados. Então, quando você baixa essa aplicação, coloca para rodar. O pessoal, quem for só da área de saúde, não for técnico, o técnico coloca para rodar e depois você consegue usar. Bom, mas vamos dizer que a área de TI também precisa saber como é que coloca o motor para ser treinado e você depois só quer consumir o dado. Então, a área de TI, primeiro, vai separar os dados que vão ser utilizados para treinamento. Aqui, ele está pegando os primeiros 800 registros de risco maternal e separando numa visão de dados. Então, ele pega aqui e executa. Esse vai ser o conjunto de dados que vai ser utilizado para treinamento. Então, o que é que a gente tem nele? A gente tem 800 pacientes aí que foram atendidos. E que, o que é que eu tenho dele? Eu tenho a temperatura corporal. Nesse caso aqui, a temperatura corporal está na medida americana, tá? Eu tenho batimento cardíaco, eu tenho pressão, eu tenho a pressão sistólica e a
distólica, né? Eu não sou médico, não consigo dizer. E a idade, né? E também o nível de açúcar no sangue. BS é blood sugar. Ou seja, nível de açúcar no sangue, temperatura corporal, pressão sistólica e distólica e batimentos cardíacos, a média, e a idade. Com isso, ele me retorna uma saída aqui, ó. Quando você tem essas features, essas características, geralmente o label, a saída, o marcador, é que você tem alto risco de ter problemas na sua maternidade, na gravidez, durante a gravidez. O seu risco de gravidez é alto quando você tem esses indicadores aqui. Perceba que mesmo com a idade baixa, ela tem um nível de açúcar no sangue muito grande, né? Então, a pressão é um pouquinho acima do normal, então o risco costuma ser alto. Já aqui, você vê 35 anos, mas a pressão está muito boa, 12 por 7, né, basicamente. Nível de açúcar no sangue bem baixo em relação ao que a gente viu do outro, temperatura do corpo normal e, como a gente falou, né, o nível o batimento médio e a pressão boa. Então, baixo risco, né? Aqui ele aprendeu com 800 registros. Bacana isso. Então, eu criei esse conjunto de dados. Agora, eu vou treinar. Tá. Eu vou criar aqui um segundo conjunto de dados que eu separei para validar a acurácia desse modelo, desse treinamento, né? Então, os primeiros 800 eu reservei para treinar e os demais registros eu vou usar para validar, para testar se o treinamento foi bem executado, se ficou com uma precisão bacana. Então, vamos criar esse outro também para ele separar. Beleza. Aí, o que a gente tem? Agora, eu vou, obviamente, criar um modelo cognitivo. Pegando daquele conjunto de dados que eu separei para treinar o modelo, né? Eu quero que você preveja para mim o risco de maternidade baseado naquele primeiro conjunto de dados, naqueles 800 registros. Aí ele vai criar um modelo para mim. Então, eu executo. Ele já retornou aqui, criou o modelo. Agora eu preciso disparar o treinamento do modelo. Train Model Maternal Risk. Treina aí. Vamos treinar o bichinho. Eu não sou o Tite, mas consigo fazer bons treinamentos também. Péssima essa piada, mas seguindo. Demora, obviamente, uns 30 segundos por aí para ele aprender com aqueles 800 registros. Obviamente que eu posso realimentar, à medida que eu vou tendo mais casos, eu posso mandar rodar de novo o modelo para ele cada vez ficar mais, rodando ele a cada uma semana, coletando com novos casos, aí fica bacana, cada vez o modelo vai ficando mais inteligente na previsão, né? Aí vocês devem estar me perguntando, mas como é que eu vou saber que ele ficou mais inteligente? Enquanto ele está executando aqui o treinamento, eu vou pegar aqui na documentação aonde que eu vejo o nível de precisão desse modelo. Treinando os modelos, treinei, validando. Eu, para fazer isso, eu primeiro preciso validar contra aquele outro conjunto de dados que eu separei. Já retornou aqui, demorou. Quem dera, né? A gente aprender a fazer algo em 60 segundos. Bom, então ele aprendeu aqui. Agora eu quero validar o nível de precisão desse modelo que foi treinado, né? Então, deixa eu ver aqui. Tem aqui na documentação? Tem aqui, isso.
Eu treinei o modelo, como vocês viram. Agora eu vou validar contra aquele segundo conjunto de dados, né? Para ver se ele está adivinhando bem ou não. Vamos lá. Parará, esse aqui. Então, eu mandei validar o modelo a partir do segundo conjunto de dados que eu separei. Por que eu consigo validar? Porque esse segundo conjunto de dados tem aquele campo de saída, dizendo se tem alto risco ou não, né? Então, ele bate um dado com o outro e aí consegue saber. Então, aqui ele validou e ele guardou essa resposta da validação em uma tabela que a gente... aqui que eu tenho que pegar na documentação. Isso. Então, validei. E agora eu quero saber os resultados dessa validação. Acho que aqui... Validate. Foi isso aqui que foi treinado. Então tá aqui o modelo treinado. Peguei o nome dele. Cadê a documentação? Agora não confundo. As métricas de validação. Está guardado lá. Então... Cadê a query aqui? Fica aqui, Validation Metrics. Information Schema. No mesmo information, em vez de ser ML Validation Rules, é Validation Metrics. Vamos ver o que ele encontrou para esse Maternal Risk 1. Que eu posso rodar o modelo várias vezes, ele vai guardando as várias versões. Então, ele vai me retornar aqui para aquela validação o que ele encontrou. Caramba, coloca aqui o asterisco, né? Aqui, isso que eu queria. O nível de precisão é de 86%. Né? Ele está com um nível... para o risco médio, ele teve um nível de precisão de quase 90%. Né? Para o risco baixo, ele teve um nível de precisão de acerto, né, quando ele validou contra um outro conjunto de dados, de 88%. E para alto risco, 86%. Né? Então, é bacana, porque... E, de forma geral, o nível de acurácia ficou em 87%. Então, está com um nível de acurácia muito bacana. É possível refinar o modelo para ele alcançar níveis maiores? Trazer mais dados, talvez, né? Então, mas ficou num nível bacana. Bom, dado isso, eu agora vou fazer uma query só para vocês verem se realmente refletiu isso mesmo. Acho que está aqui. Eu vou fazer ele... Isso daqui tudo eu fazendo sem telinha, né? Vocês primeiro viram com telinha, agora eu estou mostrando por detrás. Aqui eu estou fazendo uma query que ele pega o que foi encontrado com o que realmente aconteceu, para saber quantas vezes ele errou ou não naquele de validação. Né? Aqui, ó, que bacana. Aqui, para esse paciente de 23 anos, com esse nível de açúcar no sangue, com essa temperatura corporal e com essa pressão e batimento de coração,
o algoritmo disse que era risco médio. E realmente, lá na base de dados histórica, estava dizendo que era risco médio. Então, ele acertou. Né? Teve outras em que ele errou. Por exemplo, o algoritmo disse que era risco alto nesse caso, mas, na verdade, lá na base de dados está registrado que era risco médio. Tá? Então, bacana, né? É assim que a gente configura, treina o modelo, verifica se ele está assertivo ou não, e aí sim, a partir daí, ele fica disponível para você utilizar nas suas telinhas, como eu mostrei no início. Né? Como eu mostrei nesse iniciozinho aqui, ele funcionando em telas. Meu Firefox está travando um pouquinho. Aí, como eu mostrei aqui nessa tela. Aqui eu mostrei com o exemplo de diabetes. Ali, por detrás, eu mostrei para vocês de risco maternal. Mas eu poderia fazer com câncer, com vários conjuntos de dados que vêm do Kaggle ou que já estão naquela minha aplicação. Né? Então, isso dá umas possibilidades bacanas. Então, só para revisar com vocês, olha o que a gente fez. A gente deu um nome para o modelo, fez um create model, disse quais características a gente queria analisar e o label a saída, ou seja, de ele me predizer se é sim ou não, se é baixo risco, alto risco, é o nome que eu tiver lá na tabela. Aí eu faço um train model. O modelo treinado, ele agora é capaz de me dar predições e probabilidade. Lá vocês viram que eu usei predict, mas eu poderia ter usado probability. Aí ele ia me dar assim, a chance é 70% de chance de ser isso, 80% de chance de ser aquilo. Aqui, o que ele diz? A InterSystems, ela vem com o motor de inteligência artificial dela, já embutido na licença, tudo certinho, você não precisa comprar. Mas tem alguns outros motores de predição de inteligência artificial no mercado, como o H2O, o DataRobot. Você pode plugar outros provedores, além do que está da InterSystems, para interagir com os nossos dados. E aí, com isso, fazer predições usando outros produtos de mercado, mas com os nossos dados. Né? Então, isso é bacana também, essa capacidade que a gente tem de suportar os diferentes players de mercado. Né? Então, a gente fez todo um cenário. Primeiro, vendo por tela, como a gente viu aqui, e depois vendo por detrás, né? Como é que foi treinado o motor de inteligência artificial. Né? Então, imagino que a gente cobriu tudo. Agora eu vou parar o compartilhamento da minha tela e vou abrir para mais questões. Yuri, temos mais uma questão aqui, que acabou de chegar do Maurício. Okay. Maurício pergunta se tem como saber qual o algoritmo escolhido, Naive Bayes, regressão linear, Random Forest. Tem sim. Lá naquela tabela, quando ele retornou os resultados de precisão, de tudo aquilo, ele também diz qual o modelo que ele usou. Tá? Eu esqueci de mostrar isso, me desculpem, mas ele retorna lá. Qual o algoritmo que ele achou mais preciso e passou a utilizar. Sim, ele retorna isso. O que é o AutoML? Isso é uma ótima pergunta, porque agora me dá a oportunidade de esclarecer. O AutoML, ele é um algoritmo de inteligência artificial que ele, por detrás, ele testa o conjunto de dados contra 40, 30 outros algoritmos de inteligência artificial. E aí ele escolhe o algoritmo que teve a melhor acurácia. Né? E aí sim passa a utilizar ele. Então ele poupa o tempo de projeto. Porque se não fosse assim, se você não utilizasse a AutoML, o que a InterSystems chama de Integrated ML, na verdade, se você não fizesse assim, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que pegar aquele conjunto de dados, treinar com o algoritmo 1 e ver o resultado. Depois treinar com o algoritmo 2 e ver o resultado. Treinar com o algoritmo 3 e ver o resultado. Ou seja, você pega os principais algoritmos de mercado que você acha que vai funcionar e testa contra cada um deles. Olha o quanto de tempo você perde. Né? O AutoML não, ele já internamente testa contra todos esses e te retorna o que deu a melhor acurácia. Então ele corta tempo de projeto. Muito boa a pergunta, adorei.
Mais alguma pergunta? Bom, enquanto ainda não vem pergunta, uma coisa que eu queria dizer, né? A InterSystems, ela gostaria muito de entender os projetos de vocês, de predição que vocês têm, e ajudá-los nesse ciclo de montar os projetos de vocês de predição, os diversos cenários, os diversos desafios que vocês estão encontrando. Então, entre em contato com o representante de vendas, o account manager, o gerente de contas da InterSystems, ou entre em contato pelos nossos canais que estão ali na internet, InterSystems com BR, né? E peçam para a gente uma apresentação, um entendimento do projeto de vocês. A gente vai ter o maior prazer de atendê-los, né? E de demonstrar o valor do nosso produto na hora de fazer as predições. Ok? Mais alguma pergunta? Eu acho que não. Bom, sendo assim, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação. Tentei ser bem didático e mostrar o que está por detrás do produto também, para vocês verem a facilidade com que ele consegue trabalhar as predições, né? E repasso a palavra para Clarissa para ela encerrar essa nosso webcast de hoje. Perfeito, muito obrigada, Yuri. Agradecemos a participação de todos e aproveitamos para reforçar que esse webcast estará disponível no YouTube da InterSystems Brasil a partir de amanhã. Fiquem atentos também às atualizações do nosso LinkedIn. Já a partir da próxima semana, vamos iniciar a divulgação do próximo webcast, para o qual você já é nosso convidado. Tenha uma ótima quinta-feira. Até o próximo evento. Obrigada.